O carro que colocou a Caoa Chery em outro patamar. Eu estou falando aqui do Tigo 8, que está com a gente aqui na plataforma Eu Dirijo. A propaganda na época do lançamento era agressiva e hoje esse carro aqui tem 115 mil quilômetros. Até impressiona, porque ele está impecável. Mas é com ele que a gente vai poder te mostrar um pouco sobre esse carro. E se você gostar, no final do vídeo, vai ter os contatos do nosso consultor Ronaldo Dil para que você possa iniciar a sua negociação, porque esse Tigo 8 aqui está à venda com a gente aqui na plataforma Eu Dirijo. Antes de seguir, eu vou te dizer que você está no canal da plataforma Eu Dirijo. Eu Dirijo é revista e classificados. Aqui você encontra muitos dos carros que a gente te oferece para vender, mas também tem testes com alguns modelos que a gente recebe e outras curiosidades sobre carro. E você acessa também o nosso site, eudirijo.com.br. Por lá tem muita notícia e também os anúncios dos carros que estão para venda. A gente começa olhando um pouco para a dianteira desse carro, porque a gente já percebe aqui essa régua, muitos elementos cromados, e essa régua que abriga aqui o emblema da Caoa Chery. É um material grande, até o emblema do carro é grande, a gente tem uma grade com esses elementos cromados e um para-choque com volumes diferenciados. Importante a gente olhar para cá, porque, por exemplo, aqui, nesse alojamento, a gente já tem então o conjunto da luz de condução diurna aceso, porque esse carro aqui não tem farol de neblina. No entanto, ele permanece com o DRL aceso quando a gente aciona o farol baixo do carro. Então aqui a gente já percebe o seguinte, que temos um conjunto em LED no bloco principal, preserva aceso aqui embaixo o DRL, não é um farol de neblina como eu disse, e a gente tem então o farol de LED para a luz baixa, também para a luz alta, com essa assinatura dinâmica, né, de saída aqui. Efetivamente, esse carro ele é interessante, ele tem um conjunto bonito, ele tem um conjunto que chama bastante atenção. E outro detalhe, os faróis desse carro aqui são automáticos, ele tem sensor crepuscular. Quando a gente começa a olhar esse carro pelo lado, pela lateral, a gente já encontra aqui essa roda de liga leve aro 18 polegadas. É uma roda de liga leve diamantada e tem um desenho interessante porque ele combina muito com o restante da lateral mais fluida que esse carro aqui tem, de volumes um pouco mais fluidos, um pouco mais arredondados. Temos aqui um espelho retrovisor na cor do carro, com um repetidor de seta, um friso cromado nessa porção inferior da porta, e aqui uma coisa interessante, quando a gente abre a porta, ela traz também esse friso, esse aplique em plástico aqui sem pintura. Isso é importante, porque quando você abre perto de uma calçada, ela não esbarra a porta na calçada e não estraga a pintura, ali ela protege. Na parte superior a gente tem essas barras, mas elas são aqui, né, coladas, não são barras flutuantes. E esse carro tem duas particularidades muito importantes que a gente precisa destacar. Suspensão desse carro aqui, ela é independente nas 4 rodas, então cada suspensão, né, tem o seu jogo. E o freio, ele é a disco também nas 4 rodas. A parte traseira, a gente tem aqui então esse conjunto de lanternas que vai de uma ponta à outra do carro e envolve aqui o símbolo da Caoa Chery. É um conjunto de lanternas em LED nessa traseira. E a gente também tem nesse carro a lanterna de neblina, que fica mais na parte inferior do para-choque. Então, acendendo ela aqui, ela vai ligar a luz de neblina nesse lado esquerdo e também lá no lado direito. Outros detalhes que a gente encontra aqui atrás, essa moldura na saída do escapamento, isso está presente aqui nos dois lados, e também essa porção inferior, inclusive com um aplique que a gente tem aqui. Um outro detalhe que é importante da gente poder analisar nesse carro são os sensores de estacionamento traseiros e mais. Esse Caoa Chery, ele tem um alerta de tráfego cruzado. Quando você está fazendo uma manobra em marcha ré, ele monitora as laterais do carro para verificar se não tem alguma movimentação, então, no tráfego, né, que fica cruzado atrás do veículo, se você estiver saindo de uma vaga de shopping, por exemplo. Isso é muito importante e é uma das assistências atuais que está em sintonia com o que há de mais moderno no mercado. Agora a gente olha um pouco para o porta-malas desse carro, porque ele tem a abertura automática. Então, ela é feita de forma elétrica, basta você pressionar o botão na tampa e ele já vai abrir aqui o compartimento. E a gente já percebe aqui o seguinte, uma tampa, então, né, com todos os revestimentos, eu tenho o botão aqui automático para que a gente possa fazer o fechamento dela,
E aqui no porta-malas a gente já percebe a terceira fileira de bancos, porque esse carro ele tem 7 lugares. Então tem alguns detalhes interessantes para a gente poder analisar aqui. Porque nessa configuração aqui, com os 7 lugares posicionados, a gente tem um porta-malas aqui de 150 litros. No entanto, se por acaso esses bancos aqui, eles forem então rebatidos, né, eles forem deitados, a gente vai ter um porta-malas com um compartimento de 650 litros de capacidade. É um bom porta-malas. Então fica muito dessa versatilidade desse carro. Se você não precisa desse espaço aqui para ocupar com passageiros, você pode deixar os bancos deitados e vai ter um porta-malas muito bom. E quando precisar fechar, né, ó, muita praticidade, basta apertar nesse botão aqui, que ele já vai então rebaixar a tampa e vai fazer o fechamento automático sem esforço. Quando a gente olha um pouco por dentro desse Tigo 8, a gente tem aqui coisas que são bem interessantes. Primeiro, a gente tem aqui, ó, olha só, um material que ele é suave ao toque, um couro, também tem um material que é emborrachado, né, um couro cobrindo ali a parte superior das portas, e aqui, eu vou até desligar a luz para que a gente possa ver um pouquinho melhor, a gente tem uma iluminação ambiente. Então, olha só, tem luz na soleira da porta, tem luz no console, tem luz no painel, a gente tem uma ambientação com essa iluminação azulada muito interessante. E quando a gente passa então a olhar para dentro, a gente já pode encontrar aqui uma situação em que a gente tem banco do motorista com os ajustes elétricos, é um banco em couro e um couro de qualidade. É interessante a gente poder tocar e sentir que é um material de qualidade. Temos aqui também volante forrado em couro e o painel que tem aqui um material suave ao toque nessa porção superior, inclusive tem essas costuras aparentes, temos aqui mais um aplique, outro material suave ao toque. A gente percebe que o acabamento desse carro ele é de boa qualidade e ele chama bastante atenção. Temos aqui então um volante em couro com comandos, seguimos aqui com aquele aplique na parte central do painel, o sistema de mídia. E o destaque desse carro é o teto solar. E é um teto solar que ele permite a abertura. A gente pode então fazer o rebatimento aqui, ó, do teto solar e ele vai abrir ele. Essa tela digital, ela é bem bonita, tem boa qualidade e tem a instrumentação toda digital, não tem aquela simulação dos ponteiros analógicos como outros carros têm e que algumas pessoas até gostam dela, mas aqui não, aqui a gente tem um desenho para ser um pouco mais moderno. Ainda assim, a visualização dos instrumentos é muito boa e a gente vai interagir com a tela por esse lado aqui do volante, com esses botões aqui, esquerda, direita, para cima e para baixo, também tem botão aqui do controle de cruzeiro e limitador de velocidade. Mas lá na tela então, passando para o lado, a gente vai ter a tela das assistências, aqui o monitoramento da pressão dos pneus, aqui a integração com a mídia e aqui as informações do computador de bordo do carro. Se eu passar para baixo, eu posso fazer configurações aqui, então eu vou ter relógio, condução, alguma mensagem de falha, idioma e outras funções desse carro. E aí depois eu volto então para essa outra tela aqui, depois que a gente já faz a utilização. O sistema de mídia, ele tem essa tela posicionada mais na horizontal e a gente vai fazer a alternância das funções com esse outro lado aqui do volante. Não tem aquelas teclas atrás que nem na linha Jeep. Então aqui a gente vai ter ali situações de imagem, vídeo. Essa tela aqui, ela é suave ao toque, então eu tenho condições aqui simplesmente de tocar e já poder fazer a alternância entre as funções. E tem até mesmo aqui, ó, algumas configurações de aplicativo, configurações do veículo que a gente pode fazer nessa tela. O que mais a gente encontra em equipamentos aqui? Ar-condicionado digital, dupla zona, o câmbio aqui, a alavanca de câmbio automático. A gente tem um sistema de brake hold, a gente pode deixar o carro parado no semáforo tirando o pé do freio. A gente tem aqui uma chave presencial nesse Caoa Chery, então não tem lâmina. Tem carregador de celular por indução aqui e um console que ele é mais elevado, a gente tem condição, né, de ficar bem acomodado aqui. Na parte inferior ali do console também é possível utilizar para armazenamento, a gente ainda tem aqui, ó, porta-copos e ainda aqui no descansa-braço mais um espaço. Olhando para esse carro na parte de trás, a gente vê uma porta grande, inclusive aqui, facilita o acesso até mesmo para cá, para a terceira fileira de bancos.
Por essa porta ser grande, ela repete também aqui os materiais suave ao toque, o bom acabamento. Aqui, ó, também essa porção é suave ao toque, aqui também é macio. É uma porta grande. Só não tem a luzinha aqui atrás, mas olha, no mais é muito bem acabado esse carro. E aqui, em termos de espaço, a gente tem um banco que é grande, tem bom espaço de pernas aqui, a gente vai poder experimentar depois. Percebemos ali, ó, saída de ar-condicionado e mais uma porta USB. O encosto dos bancos, ele tem esse rebaixo aqui, essa outra parte central com um tecido microperfurado e o descansa-braço central. E é claro que o acesso para a terceira fileira, ele vai se dar por aqui. E aí, ó, quando ela está montada, a gente percebe ali os bancos da terceira fileira com o mesmo acabamento que a gente encontra nessa porção central. Então, o acabamento do carro é muito bom. E sentado aqui, o que eu encontro? Uma posição em que o ocupante consegue ter muito bom espaço para as pernas. Eu tenho aqui uma boa movimentação de pés, o banco regulado aqui para eu dirigir, e esse é um dos carros com maior espaço interno que eu já pude me acomodar aqui atrás. A única questão para esse carro, a única ressalva é que se você espera um banco traseiro mais alto que os dianteiros, aqui no Caoa Chery Tiggo não é isso que acontece. A gente senta talvez até numa posição mais baixa do que os bancos dianteiros. E aí fica uma situação em que o joelho fica quase mais alto aqui que a linha de cintura. Então, isso é uma situação para quem prefere, né, aquela posição mais alta, não é o que acontece aqui. No entanto, o espaço é muito bom e vai garantir boas viagens, né? Vai garantir longas viagens sem nenhum problema. Embaixo do capô desse Caoa Chery, a gente encontra um motor 1.6. Puxa, mas um motor 1.6 para um carro de 7 lugares? Mas é interessante esse conjunto que a gente tem aqui, porque esse aqui é 1.6 Turbo GDI. Esse conjunto propulsor, ele tem muita esperteza e a gente vai poder ver depois quando a gente estiver dirigindo. Estamos falando aqui de um carro que tem injeção direta de combustível lá na câmara de combustão, como são os motores turbo. Ele é um motor de 4 cilindros, 16 válvulas. Esse motor, ele tem então um acionamento do comando de válvulas por corrente de comando, então não exige tanta manutenção como um sistema de correias. E ele tem também variação nesse comando de válvulas, tanto na admissão quanto no escape. Ele é um propulsor que está em sintonia com as tecnologias mais avançadas do mercado. Um propulsor de cilindrada baixa, sobrealimentado com turbo. Acoplado com esse conjunto propulsor, a gente tem um câmbio de 7 marchas. Ele é um câmbio automatizado com embreagem dupla banhada a óleo. Agora a gente vai poder então experimentar um pouco mais de como é que é esse Caoa. Um dos assistentes muito interessantes, quando a gente vai dar a partida e sair com esse carro, está nas câmeras que a gente tem aqui. A gente tem uma visão desse carro 360 graus. Então, quando você se aproxima, por exemplo, de um local em que vai fazer a mudança de faixa, olha só, a câmera externa do carro já mostra a lateral esquerda para onde eu estou, então, me projetando, e esta outra câmera aqui mostra a visão superior, né, a câmera aérea. Eu tenho também câmera na dianteira, tenho câmera na traseira, e aí tenho aqui as condições da vista em 3D, ou então em 2D, vendo apenas aqui a lateral esquerda do carro. Mas essa câmera, ela é muito interessante. E vejam como a qualidade é boa e como isso vai ajudar em uma manobra, ó. Porque a gente pode olhar na câmera a posição em que o carro está se comportando e saindo, olha só, e ele vai desabilitar mais adiante. Mas é um destaque desse carro e é um ponto positivo. Começando o nosso percurso, então, ó, deixei ela aí de propósito aqui na saída da garagem, exatamente para a gente sentir a suspensão. Já dá para ver que ela está íntegra, né? A suspensão não apresenta, né, não apresentou nenhuma batida nesse movimento que ela fez. A ambientação toda que a gente tem aqui desse carro é interessante, porque a gente tem um painel sofisticado, um volante sofisticado, um volante com um desenho clássico, mas que está bem casado com o restante desse painel. E isso tudo traz uma ambientação interessante, a gente vai ver ainda ao longo do vídeo. Agora, para manobrar na rua, ó, interessante, o carro não... com essa câmera ajuda bastante e o carro não é tão grande assim, então a gente percebe que está num carro de proporções, mas não, né, um carro que vai ser grandalhão, que vai ser difícil de manobrar. Já estou percebendo aqui, passando naquele buraco, uma suspensão que ainda está bastante consistente, né, não teve barulho, ó. A gente sente um carro
consistente, uma suspensão que ainda está preservada, mesmo depois dos seus 115.700 quilômetros, que é o que esse carro aqui tem hoje. Outro detalhe é que a gente percebe que o motor nos passa para cá para dentro só o ruído que a gente vai gostar de ouvir. Não é uma coisa, por exemplo, assim, aquele ruído demais aqui dentro, não. Olha só, eu posso até dar uma acelerada aqui, ó. Nossa, ele pula já, o motorzinho turbo responde super bem. Mas primeiro eu quero te falar do motor, do que eu senti do ruído aqui. É bom o ruído do carro, ele mostra, dá aquele ruído gostoso, aquele motor turbo de reações, e a gente precisa disso aqui para dentro, né, para poder ter um pouquinho mais de satisfação quando está dirigindo. Alinhamento do carro, olha só, o meu nariz aqui está um pouco mais para a esquerda do logo aqui da Caoa Chery. Então a gente percebe que, ainda que o volante possa estar um pouco mais à direita, mesmo assim eu estou muito bem centralizado. Acesso fácil aqui para a alavanca da seta e dos faróis, e aqui no outro lado dos limpadores. Um outro detalhe interessante, que às vezes a gente pega um SUV maior, né, ou um crossover grande, médio, e a gente vai imaginar que o capô é longo, é comprido, e ele vai ser mais difícil de manobrar, mas aqui no Caoa Chery não é o que acontece. Eu vejo o capô, mas ele é um capô curto em relação ao carro. Então você não vai ter tanto aquela sensação de estar dirigindo um carro imenso, um carro grande, né? Ele, ainda que ele seja um carro médio maior, um carro, né, de proporções mais avantajadas, na hora que você está dirigindo não parece. E a posição de condução desse carro, ela é alta. Ele é um carro que tem uma boa altura do solo, e que quando você se posiciona aqui dentro para dirigir, você já vai ter um banco com uma boa altura, né, uma altura mais elevada, e você ainda pode aumentar. Então não vai te colocar numa posição esportiva, vai te colocar naquela posição, né, de SUV, de carro mais alto. E agora, para a gente rodar no trânsito, ele tem aqui alerta de ponto cego ali no espelho retrovisor. Olha só ali, ó, o caminhão passando, e a gente já percebe ali o alerta piscando no espelho retrovisor. Isso é muito útil para você rodar dentro da cidade. É muito útil. Esse alerta de ponto cego é algo que deveria estar mais presente, inclusive, nos carros que a gente tem à venda hoje no Brasil, especialmente assim, de uma categoria intermediária para cima. E já está aqui nesse Tigo 8. Ele também te ajuda porque os espelhos retrovisores, eles são mais avantajados, e aquela parte de trás ali em que a carroceria fica um pouco mais gorda, próximo das rodas, você também consegue ter uma boa visualização. Então visibilidade também está presente aqui nesse carro. E a sensação de valor agregado que a gente tem aqui, com os materiais da porta, os materiais do painel, não deve em nada para, por exemplo, carros de referência que são a linha Jeep. Eles são carros, né, ele tem realmente boa qualidade de construção. E eu achei interessante que os materiais são materiais que a gente percebe que são firmes, que são fortes, né? Não é, por exemplo, talvez um couro chinês de carros de tempos atrás, ou um plástico chinês, não. Aqui a percepção é de um produto, de um plástico, de uma ambientação de maior qualidade. Agora que a gente está com uma condição de trânsito um pouco melhor, estão passando as motos ali, ele está dando o alerta no ponto cego, isso é muito bom, olha só. Eu estava fazendo a sinalização para manobra, mas agora eu vou aproveitar que está um pouquinho mais livre e vou apertar aqui até os 60, ó. Pé no fundo, 50, 60, muito bom esse motor, dá super conta do recado. Esse motorzinho 1.6 deixa esse carro com muito boa agilidade. Mostra que ele tem corpo, é um carro, né, com alguma dimensão externa, mas está muito bem casado para a potência que esse motor aqui oferece. A gente vai ver no semáforo agora. Vou arrancar no semáforo, pé meio curso, acelerou rápido, chegou a cantar pneu e logo a gente já estava nos 50 km por hora. Como eu disse, é um motor muito gostoso de dirigir, dá uma boa agilidade para esse carro. Além disso, tem mais coisas interessantes aqui. A gente consegue aproveitar o teto solar, mas não traz barulho para cá para dentro. A gente sabe que às vezes carro com teto solar passa mais ruído para cá, mas não é o caso aqui desse Caoa Chery. O isolamento acústico é muito bom, ó. Vai passar o carro aqui do lado e a gente percebe que é muito tranquilo. Outra coisa que a gente tem aqui é um espelho retrovisor fotocrômico, e temos também controle de cruzeiro nesse carro, e ainda um limitador de velocidade. Então eu posso, por exemplo, apertar aqui no limitador de velocidade e eu vou então, né,
poder aqui marcar a velocidade que eu quero andar, e ele não vai passar disso aqui dentro da cidade. Para você não tomar multa, é muito bom. E eu ainda tenho o controle de cruzeiro, que eu também posso acionar aqui por esse outro lado do volante, e ele vai preservar a velocidade a velocidade que eu estiver andando, até o momento em que eu apertar no freio, enfim. São essas duas possibilidades. Não percebo aqui um controle de cruzeiro que seja adaptativo aqui. O controle de cruzeiro, ele é tradicional. E tem um outro menu legal da gente acompanhar, além do consumo, que está agora em 9,2 km com litro, nessa voltinha bem curta aqui, o que é um consumo bem bom para o tamanho do carro e bem adequado para a proposta dele, mas eu posso acompanhar também aqui o menu das assistências ao condutor. E aí ele vai monitorar, por exemplo, a presença de outros carros, ele vai poder me dar essas informações aqui no painel. Outra coisa que esse carro aqui também tem são modos de condução, que eu posso passar aqui do Eco para o Sport, ele já vai alternar ali o painel e já ficou vermelhinho, inclusive. No modo Sport ele vai dar as retomadas de velocidade um pouco mais instantâneas, né? Ele vai ter um pouquinho mais de força, né? De entrega, ó. Olha só, nossa, muito bom. Se já era bom no modo Eco, aqui no Sport, olha, chega até a distracionar quando a gente dá uma acelerada mínima com esse carro aqui. E aí eu vou passar de volta aqui para o modo mais normal, porque né, a gente não precisa de toda essa força aqui para poder andar dentro da cidade. Mesmo no modo Eco ele se comporta bem, tem boa retomada e você ainda pode ter essas outras opções. Antes de encerrar, eu quero te lembrar que você está no canal da plataforma Eu Dirijo. Eu Dirijo é notícia e classificados. Acesse eudirijo.com.br para ficar muito por dentro sobre o que a gente tem de novidade no mundo do automóvel, para ler mais sobre carros usados e também para acessar os nossos classificados. E lá você vai encontrar o anúncio desse Tigo 8 que a gente está te trazendo aqui, está te mostrando aqui no nosso canal. Esse carro ele tem bastante predicados, ele tem várias coisas interessantes que a gente pode apontar. E especialmente, depois de ter rodado 115 mil quilômetros e se mostrar íntegro e bem cuidado, como esse aqui está, a gente pode entender um pouco de como os produtos evoluíram ao longo do tempo. E, especialmente, até por conta da fabricação nacional, a gente tem aqui um carro que já mostra ser confiável para um uso no longo prazo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva por aqui. Tchau e até uma próxima.